Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente o Glorioso perdeu por 2-1 para o Defensa e Justiça na Argentina no segundo jogo das quartas da Copa Sul-Americana. Assim o Botafogo está eliminado da competição internacional. O resto do Campeonato Brasileiro, o Botafogo é líder tendo 11 pontos de vantagem para o segundo colocado Palmeiras. Neste vídeo vamos passar por alguns pontos importantes. Insatisfação, o Botafogo é gigante e tem que ter sede de títulos, reflexão, percepção com relação à culpa. Será que o Bruno Lage foi culpado pela eliminação na Copa Sul-Americana? E claro, foco total no Campeonato Brasileiro, não tem mais jeito. A competição internacional para o Botafogo acabou e o Glorioso tem uma chance muito grande de ser campeão nacional. Antes eu peço, se inscreva por aqui, é simples, rápido, fácil, grátis, tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Glorioso Botafogo e acompanha o canal diariamente. Traga novos inscritos, vamos passar, galera, dos 46 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixe o like, assim o YouTube entende que você curte os conteúdos e distribui automaticamente para mais pessoas e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Ontem tivemos uma live especialíssima, hoje deveremos ter outra live por aqui. Pois é, galera, o Botafogo se comportou muito mal na Copa Sul-Americana desde a primeira partida. E lá no início, a gente ainda não pensava em título brasileiro. O Glorioso estreou no Chile contra o Magallanes, sob o comando de Luiz Castro, empatou em 2-2 contra um dos últimos colocados do campeonato chileno, tendo, na maior parte da segunda etapa, um jogador a mais. O Botafogo não foi bem. Tinha acabado de fazer um péssimo campeonato carioca, iria estrear no Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, o Botafogo não conseguiu jogar bem contra o Magallanes. Ontem, o Botafogo foi eliminado e não jogou bem contra o Defensa e Justiça. Fechou do jeito que começou e durante a competição o Botafogo não conseguiu mostrar o desempenho que mostra no Campeonato Brasileiro. E ainda bem que no Campeonato Brasileiro o time está jogando muito. Ontem, após a eliminação, o Marçal foi bem claro. Disse que o time entrou mole, que abordou o jogo de uma maneira inadequada. O Gatito Fernandes também falou que foi ruim no Rio de Janeiro e que foi ruim ontem o jogo, que já tem que vencer no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Mas fato é que o Botafogo, desde o início, não foi bem. Estou chateado, fiquei irritadíssimo durante o jogo e após a partida também, porque eu torço para um gigante, eu torço para o Glorioso Botafogo de futebol e regatas, que briga em 2023 pelo título brasileiro e poderia brigar pela Copa Sul-Americana. Imaginem, depois de tantas dificuldades, o Botafogo vencendo o Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Seria maravilhoso. Não vai acontecer. Estamos fora da competição internacional. Isso não pode atrapalhar o foco no Campeonato Brasileiro para que o Botafogo não deixe a desejar na competição, que parece que o time está com muita fome de vencer e que a torcida também quer muito. Se reflete até no público, nos jogos do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vem tendo o estádio Newton Santos sempre lotado e na Copa Sul-Americana não tivemos sempre lotado, embora sim com ótimos públicos. Reflexão. O Botafogo já tem condição de brigar por 2 títulos, jogando de maneira simultânea. O Botafogo pensava gradativamente e no início do ano o foco era vaga na Libertadores. Está tudo muito bem encaminhado. O Botafogo deve ir para a Libertadores 2024 direto para a fase de grupos. Ótimo. Só que o Fogão se colocou na condição de disputar o título brasileiro e de chegar muito perto do título da Copa Sul-Americana. E à medida que a torcida ia vendo a possibilidade, é claro que se empolgava com a chance de ganhar 2 canecos. Outros clubes que têm mais dinheiro que o Botafogo hoje começaram a se preparar há alguns anos. O Botafogo começou
com muito atraso e felizmente virou SAF. O John Textor é acionista majoritário. O Botafogo hoje tem uma organização muito melhor do que tinha quando era um clube amador e a tendência é que evolua ano após ano. Então eu quero muito que ano que vem o Botafogo dispute, por exemplo, o título brasileiro e o título da Libertadores, o título da Copa do Brasil e o título da Libertadores. Não sei se em 2023 tínhamos essa condição, embora a gente tenha torcido muito para que isso acontecesse. Vamos à participação do Botafogo na Copa Sul-Americana desde o início. Meu amigo Matheus Medeiros colocou lá no Twitter. Com o Luiz Castro, tivemos 6 jogos, 2 vitórias. E o Botafogo, com o treinador Luiz Castro, empatou 4 vezes. Com o Caçapa, um jogo, uma vitória contra o Patronato naquela fase intermediária, porque o Botafogo não se classificou em primeiro no grupo da LDU, do Magajanes e do Universidade César Valerro. E depois mais 5 jogos com o Bruno Lage, com uma derrota, uma vitória e 3 empates. A campanha não foi boa. O Botafogo não jogou bem a competição internacional. Então, com Luiz Castro, Magajanes 2, Botafogo 2, Botafogo 4, César Valerro 0, Botafogo 0, LDU 0. O Glorioso tinha acabado de vencer muito bem o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, 3-2, empatou com a LDU em casa, 0-0 na Copa Sul-Americana na quinta-feira. César Valerro 2, Botafogo 3, Luiz Castro poupou, depois trocou a zaga no meio da partida, estava 3-0 para o Botafogo. O time peruano fez 2 gols, botou uma bola na trave no final, poderia ter empatado, foi muito ruim. Depois LDU 0, Botafogo 0, um jogo que me deu orgulho, porque o Botafogo enfrentou as dificuldades da altitude. O Lucas Perry foi muito bem, o Lucas Fernandes teve a bola do jogo no final e perdeu o gol, infelizmente. E Botafogo 1, Magajanes 1. Último jogo do Luiz Castro, muito ruim, a despedida do Joel Carli e a saída do treinador português do Botafogo. Um jogo pavoroso. Veio Cláudio Caçapa, primeiro jogo na Argentina contra o Patronato, 2-0, Botafogo com tranquilidade. Chegou o Bruno Lage, 1-1 com o Patronato, o time fez 1-0 no início, já estava classificado, tomou o gol, um jogo também ruim, com o time reserva, passou para as oitavas de final. 2-1 de virada no Guarani do Paraguai, com o time do Bruno Lage, 0-0 lá no Paraguai com o Guarani. Veio o jogo com Defensa e Justiça aqui no Rio de Janeiro, 1-1. E ontem a derrota por 2-1 para o time argentino fora de casa. Então, o Botafogo foi mal com o Luiz Castro, foi mal com o Bruno Lage. Pessoal, o Bruno Lage tem responsabilidade na eliminação do Botafogo? É claro que tem, ele é o treinador. Lógico, ele escolhe, ele decide e ele assumiu culpa. Falou muito bem do elenco e assumiu, mas ele não tem responsabilidade sozinho. Os jogadores também têm responsabilidade. Vamos desmistificar alguns pontos. Estou opinando pouco neste vídeo, estou trazendo fatos. O Botafogo entrou com um time praticamente reserva no Rio de Janeiro e por isso foi eliminado. Será? Ao meu ver, o time reserva no Rio de Janeiro jogou melhor que o time misto com mais titulares ontem na Argentina. O Botafogo no Rio criou chances. Infelizmente, o Gatito falhou no gol do empate deles. Infelizmente, o Matheus Nascimento não finalizou bem na intermediária. Infelizmente, o Lucas Fernandes perdeu um gol praticamente na pequena área. E o Botafogo poderia ter feito 3-4-1 no jogo passado. Ontem, o Botafogo, com mais titulares, não teve tantas chances. E mesmo assim, poderia ter vencido, mas poderia ter tomado outros gols também. Gatito Fernandes estava agarrando na Copa Sul-Americana, Lucas Perry é o titular. Se olharmos o cenário internacional, isso é mais que natural. Um goleiro no campeonato e outro goleiro nas Copas. Lateral direita, o de Plácido suspenso no Campeonato Brasileiro. Na semana passada, então, deu vaga ao JP Galvão. Muita gente não queria o JP na lateral, muita gente pedindo Matheus Ponte. No final do processo dos 2 jogos, o JP foi o que melhor atuou na posição. Me explico. O de Plácido ontem entregou, e eu gosto do lateral direito argentino, entregou o primeiro gol. Ele errou no primeiro gol, tentou dar chapéu, depois errou na marcação também. Demos o gol para o Defensa e Justiça. O Matheus Ponte perdeu um gol claro com menos de 1 minuto do segundo tempo. Por quê? É um jogador bom?
Sim, jogador para crescer com a camisa do Botafogo, acredito muito, mas por isso não entrava antes, estava sem ritmo, fez boas jogadas em alguns momentos e errou bobeiras em outros, porque precisa de ritmo. Então, qual a solução? Eu posso perguntar para 3 pessoas aqui, um falar que o Matheus Ponte tinha que ter jogado, outro falar que o Di Plácido deveria ter jogado e outro falar que o JP poderia ter atuado na lateral direita. O JP Galvão fez jogada com o Tietê pelo lado direito no primeiro tempo do jogo aqui do Rio de Janeiro e a bola culminou no pé do Lucas Fernandes para ele fazer o gol. Ele perdeu o gol. E no segundo, o JP ganhou 2 vezes no alto, bola chegou ao Diego Costa, na verdade no gol do Botafogo aqui no Rio. O Diego deu um tapa para a direita, o Tietê cruzou e o Gabriel Pires fez de cabeça. Acontece, o Di Plácido é o titular, gosto muito e falhou ontem no primeiro gol. Seguimos, Felipe Sampaio, um zagueiro muito criticado, foi bem no Rio de Janeiro, foi bem demais ontem, um dos melhores do time. E o Cuesta, que eu amo, e o Marçal, que é o titular da posição, falharam no segundo gol do Defensa e Justiça. Eu gosto muito dos 2 jogadores, sou fã. O Cuesta, então, é fenômeno, para mim, craque da posição. Falharam e o Sampaio reserva jogou melhor que o Cuesta, por exemplo, ontem. O Hugo jogou melhor no Rio de Janeiro que o Marçal jogou ontem. Por quê? O Marçal se machucou contra o São Paulo, ficou fora de algumas partidas, voltou ontem, precisando recuperar ritmo de jogo. No meio-campo, ontem nós tivemos o Danilo, o Marlon e o Lucas Fernandes, que está jogando mais as Copas, para que o Eduardo esteja inteiro, com 33 anos, para o Campeonato Brasileiro, para que o Gabriel Pires, voltando de lesão grave, depois de muito tempo na panturrilha, possa entrar gradativamente. Então tivemos meio-campo até com certa qualidade para jogadores reservas como o Danilo e o próprio Lucas Fernandes. O Lucas não vinha bem com a camisa do Botafogo, finalizou várias vezes aqui no Rio de Janeiro, finalizou ontem e fez um belo gol de falta. Poderia ter jogado melhor. Ah, Fabiano, tudo bem, mas a escolha do Tietê para extremo pela direita, não ponta, galera. É extremo, porque ele não foi colocado para ir ao fundo, como, por exemplo, o Júnior Santos quando está por ali. Ele trabalhou como extremo, meio-campista aberto pelo lado direito. Posso contar uma surpresa para vocês? Tivemos Vitor Sá e Luiz Henrique contra o São Paulo e o Tietê estava no meio-campo do Botafogo. Pega o mapa de calor do Tietê contra o São Paulo e o mapa de calor dele ontem, só o primeiro tempo, não pega o segundo porque depois ele foi para o meio-campo. Compare. Contra o São Paulo, o Tietê esteve mais pelo lado do que ontem, mas a gente só fica com aquela ideia fixa na cabeça de que aconteceu algo que a gente não queria que tivesse acontecido. E o Tietê ontem jogou bem, fez a jogadaça pro gol, né, pra falta, ele sofreu ali na frente da área e o Lucas Fernandes fez o gol. Tudo bem, é um erro o Tietê por ali, lembrando que ele fez a tabela com o JP Galvão no Rio de Janeiro, também jogando pelo lado direito, e a bola chegou ao pé do Lucas Fernandes, que perdeu o gol, e deu assistência pro Gabriel Pires, jogando pelo lado direito, o Tietê fazer o gol de cabeça contra o defensa no Nilton Santos. Ontem, então, depois de um tempo, o técnico Bruno Lage tirou o Tietê da extremidade do campo, não da ponta, da extremidade do campo, colocou por dentro. Puxa, por que tirou 2 volantes? Vamos lá? O Danilo Barbosa não vem jogando com regularidade, não pode se lesionar, não pode atuar de qualquer jeito, ele ficou um longo tempo parado. O Marlon Freitas é titular absoluto, tem Campeonato Brasileiro para frente. Quem fez gestão de elenco certo? O Flamengo, com Arrascaeta e Luiz Araújo com lesões musculares no último jogo contra o reserva do Internacional no Maracanã. E a final da Copa do Brasil, vão jogar? Quem fez gestão de elenco? O Palmeiras, com o Dudu jogando contra o Vasco e agora ficando de fora da temporada, tinha um problema muscular e não conseguiu fixar direito o joelho e perdeu aí a temporada de 2023? Essa é a gestão de elenco correta? A do Botafogo é correta? Eu não posso afirmar. Aí é que está o ponto. Eu não posso afirmar que a gestão do elenco do Botafogo é correta. E tampouco posso afirmar que a gestão do elenco do Botafogo é errada, porque o Botafogo perdeu. Não vou analisar pelo resultado ou pela minha raiva da eliminação. Falei no início, insatisfação, time grande, querendo brigar por tudo. Agora estamos analisando de maneira consciente, com fatos. Tem time grande perdendo jogador. O Bento, goleiro, Atlético Paranaense, saiu da seleção brasileira ontem. Lucas Perry no lugar dele. Acontece. Pode acontecer no treino, mas o risco é maior no jogo. Não vale a pena arriscar tanto. Tudo bem, saíram o Marlon, o Danilo, o Tietê foi para o meio campo, ficamos ali com o Lucas, depois entramos num 4-4-2 com o Janderson, Diego Costa, já estava 2-1
para o adversário e tínhamos o Segovinha por um lado, por outro lado, primeiro o Luiz Henrique, depois o Carlos Alberto. O que aconteceu? Tietê saiu da ponta. Segovinha, o nosso Segovinha. Amo o Segovinha, eu gosto muito desse elenco. Gosto demais do elenco do Fogão. Segovinha ponta. Matheus Ponte, muita gente queria já jogando. Eu cheguei a pedir para que o Matheus Ponte tivesse minutos anteriormente. Claro, pedi aqui no canal Fabiano Bandeira. Então estavam lá, o lateral direito que a gente queria e o ponta. O que aconteceu? 1-1 jogo. O Defensa e Justiça subiu por ali cruzou, tendo ponta, tendo lateral, e eu sempre falo da cobertura, da marcação. O Cuesta e o Marçal não fizeram a marcação da melhor maneira. Gol do Defensa e Justiça. Quando um treinador que está diariamente observando o grupo que tem na mão e estudando o adversário, ele, se tiver capacidade, eu creio que o Bruno Lage tenha, não quero cair em alguns erros com relação ao Luiz Castro, que depois foi muito bem no Botafogo no Campeonato Brasileiro. Eu apoiei muito o Luiz Castro no Campeonato Carioca, tive dúvidas no início da Copa do Brasil também, depois no Brasileiro vi que ele estava fazendo um grande trabalho. Então não podemos cair, eu pelo menos não quero cair em alguns erros, como caímos em alguns momentos em relação ao técnico Luiz Castro. Pois é, se o técnico tem capacidade, eu creio que o Bruno Lage tenha, ele entende o que tem na mão e o adversário. Foi o Tietê sair dali, nós colocarmos o Segovinha, o Matheus Ponte e o Defensa utilizar aquele corredor para fazer o gol. 2-1. Será que era tão errado o Tietê estar por ali? Nós fomos eliminados porque ele estava por ali? Ou porque a marcação ali, depois que ele saiu, não foi boa? Nós fomos eliminados porque os reservas jogaram no Rio de Janeiro? Ou porque o Botafogo perdeu gols no Rio de Janeiro? Vamos refletir? Tem essa de passar pano não, ou então de defender, ou então de atacar. Canal Fabiano Bandeira, respeito e educação. Trocando ideia. Vamos refletir? Vamos pensar? Antes de finalizar, falando sobre o Campeonato Brasileiro, caso Diego Costa, o Tiquinho Soares, centroavante titular do Botafogo, melhor jogador do Brasil no momento, se machucou recentemente. O Botafogo contratou o Diego Costa. Entrou, jogou cerca de 20 minutos contra o São Paulo. Semana passada, jogou um tempo contra o Defensa e Justiça. Domingo fez 2 gols contra o Bahia, jogou cerca de 60 e poucos minutos. Ontem jogou o jogo inteiro. Ele tinha até cartão amarelo e eu queria que ele pudesse reter a bola lá na frente e já estava com alguma dificuldade, até por questão de ritmo e questão física. Quando acabou o jogo, eu muito chateado, esperei o tempo passar e comecei a refletir sobre a partida. E fiquei feliz pelo fato do Diego Costa estar seguindo um planejamento num curto período. 20 minutos no primeiro jogo, 45 no segundo, 60 e tantos no terceiro e agora um jogo completo. Com certeza ele poderia ter respondido melhor ontem, mas a tendência é de que responda melhor na sequência do Campeonato Brasileiro. E é sobre ele que eu vou falar agora. No momento da gravação deste vídeo, muitos torcedores do Botafogo, entusiasmados, muitos torcedores do Botafogo que foram até influenciados, no bom sentido do termo, pelo movimento Ninguém Ama Como a Gente, estão indo para o aeroporto, porque eles vão receber o time. Queríamos a Sul-Americana, não vai ser possível. Os botafoguenses estão indo falar para o Botafogo então o seguinte: estamos com vocês, sábado tem clássico, importantíssimo, temos que vencer no Newton Santos. Depois, descanso e treinamento. 2 semanas por conta da data FIFA e 2 jogos difíceis fora de casa, na sequência, Atlético Mineiro em BH, Corinthians em São Paulo. Então o Botafogo tem que jogar muito, se doar bastante contra o Flamengo no próximo sábado. E a torcida está chegando junto. E parabéns aos guerreiros que estiveram na Argentina. Muitos botafoguenses no estádio apoiaram, deram um show, e assim a torcida do Botafogo. Maravilhosa. No Campeonato Brasileiro, então, chave virada, só uma competição e busca pelo título. Queremos muito, somos gigantes, estamos sedentos pelo Campeonato Brasileiro. Ingressos esgotados, estarei lá no sábado, isso vai ter sido apagado. Já foi. Outro dia hoje. Vamos olhar para frente. É vencer esse Brasileirão e pensar em mais e mais títulos em 2024, 2025 e sempre, porque o Botafogo é
enorme. Estamos muito juntos. Você pode discordar, você pode concordar. Coloque aí com respeito e educação, porque aqui no canal Fabiano Bandeira é assim que a gente caminha. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!